Shalom pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui porque uma pessoa fez uma pergunta no nosso canal e já faz tempo, né, que eu queria gravar esse vídeo, já faz um tempão. A gente tem um vídeo sobre introdução à Torá aqui no canal, mas já tá bem antigo, é uma série, se eu não me engano, de 7 vídeos, cada um tem 1 hora falando sobre a introdução à Torá. Eu acho que esse que é o nome. Já não me lembro, foi gravado bem no início desse canal, então já faz muito tempo. E eu percebi que eu aprendi muito, né? Hoje eu tô entrando Eu comecei a estudar a Torá em 2016, então vocês imaginem que eu já acumulei bastante conhecimento. E o que eu vou falar aqui serve para você que nunca ouviu falar da Torá ou que ouviu, tá buscando pela primeira vez ou ainda tá no início. E o que eu posso falar aqui é apenas uma orientação para você do que seria bom que você fizesse quando a gente fala de iniciar, né? Como qualquer outra coisa. Primeiro de tudo, quando a gente inicia na Torá e a gente vem de uma outra crença, tudo é muito confuso. A Torá ela tem esse poder de confusão, porque são muitos conceitos que vão colidir com o que a Torá ensina pra gente sobre justiça, sobre as atitudes do próprio Criador, sobre a história, a interpretação em si, o próprio judaísmo, né, que são pensamentos divergentes. E não tem como falar outra coisa. Então você vai entrar, como aconteceu comigo, eu acho que acontece com a maioria das pessoas que entram na Torá, é uma confusão. Você vive, você literalmente bagunça tudo que você tem. Você fica perdido. Essa seria, acho que a palavra mais correta. Você fica totalmente perdido em questão das palavras, o que é certo, o que é errado, o que é verdade. E se você está nesse processo, não fique desesperado. É normal isso, normal. Você não está saindo fora da regra, você não pegou ninguém de surpresa na realidade. É normal isso acontecer. Quando a gente descobre que algo que foi ensinado pra gente desde criança, como aconteceu comigo, né? Porque eu fui criado no cristianismo. Então, desde criança aprendi uma coisa e estava errado. Quando a gente descobre isso, é um choque muito grande, porque ainda a gente tá com aquela crença enraizada na nossa cabeça, inclusive as consequências, né, que eles nos ensinaram que estão erradas. Então é normal que haja uma confusão muito grande. É igual o dia que eu estava estudando Torá, muitos anos atrás, e eu descobri que o próprio Criador falou que ele mesmo cria o caos e cria as trevas, a guerra, também faz a paz, ou seja, tanto o bem quanto o mal, eles provêm da criação, né, do Criador, o que hoje para mim é óbvio, mas hoje é óbvio porque eu já estudei há muitos anos, então para mim é óbvio, talvez para você não seja tão óbvio assim. Então, se você nesse tempo, é normal que isso aconteça. Não fique desesperado. E isso, pra mim, eu acho que é a primeira prova de fogo para qualquer outra pessoa. Porque é o seguinte: normalmente, quando as pessoas se interessam pra Torá, pela Torá, é igual o início de um namoro, né? Eu já ouvi gente que se atraiu pela Torá por causa de uma música judaica que ela ouviu. Eu já vi gente que ouviu música judaica dentro da igreja católica, como pessoas que eu conheço. Tem gente que dentro da igreja evangélica, dentro do espiritismo, dentro de não sei aonde, ouve uma música e aí tem aquela paixão, né? Que é aquele impulso da alma, o primeiro impulso da sua alma, que é aquela paixão. É igual quando você ama alguém e você não vê aquela pessoa há muito tempo e de repente você encontra com aquela pessoa e você sente dentro de você aquele desejo de abraçar, de apertar. Então é a paixão isso, né? Ela existe para isso justamente, para dar aquela motivação inicial para você ir lá e tomar atitude. Só que depois disso, depois da paixão, obrigatoriamente tem que construir uma coisa mais sólida. A paixão é como, né, uma palha. Ela vai pegar fogo, vai fazer fumaça, né? O fogo é alto, é uma coisa muito demonstrativa, né? Mas depois tem que ter algo que é sólido. E essa coisa que é sólida, ela vai ser criada. Ela tem que ser construída. Então, se você tem esse start, né? Comigo não foi por música, comigo foi por um estudo mesmo. Eu ouvi um estudo, quando eu vi
um vídeo do Shaul Ben Zion, que era um vídeo de 15 segundos explicando uma coisa tão simples, que aquilo ali pra mim foi como se eu tivesse realmente reencontrado algo que eu tinha perdido há muito tempo atrás, ou que eu fazia parte da minha vida e como se não fizesse mais. Tem uma explicação mais no nível Sodo pra isso, mas eu vou ignorar completamente. E pra mim, a partir dali deu aquele start de quero mais. Se você dá esse start, mas depois não constrói nada que seja sólido, então acabou sua vida. A real é essa. A Torá ela vem para duas coisas. Ou ela vem para te curar de tudo aquilo que você aprendeu errado, ou ela vem te destruir. Desculpa estar sendo bem sincero, mas é a real. Ou você vai construir alguma coisa com a Torá, ou você vai se destruir com ela. Essa é a real. Ela é um veneno. É como se fosse um veneno. A dose é que vai determinar se você vai morrer ou viver. Por quê? Se você conhece a Torá, o Eterno te dá a oportunidade de te dar a Torá na mão e te ensinar, e você entra nessa confusão, né? E você não vai pra cima, não estuda de verdade, pegando ali todos os dias, você vai se destruir. Essa é a real. Você vai ficar maluquinho, doidinho, você vai acabar misturando níveis, né? Você vai começar a pegar coisa do nível Sodo, que é o nível segredo, né? Vai misturar, nem vai estudar, vai começar. Daqui a pouco você tá falando em Kabbalah. Kabbalah, com 1 ano, 2 anos de estudo, é pedir pra morrer, literalmente. Então, esse é o problema. Então, qual é a minha primeira sugestão? Construa. Se você não está disposto a construir alguma coisa sólida, então reveja seus conceitos. É melhor você voltar para onde você veio. Sendo sincero, lá no cristianismo, você senta no banco e o pastor vai lá e te ensina o tempo inteiro. Ele vai lá e coloca lá, né, uma mensagem e ele fala para você o que você tem que fazer. Ele lê a palavra, ele lê a Bíblia, então ele interpreta, ele mesmo, né, interpreta, e aí depois ele vai lá na igreja e fala pra você. Aí você ouve, você já é segunda mão, né? Você tá só apenas ouvindo, você não tá muito lendo, você tá apenas digerindo, então já é uma coisa mastigada que alguém absorveu. E aí você já não vai absorver tudo por lógica. E aí depois você vai ouvindo a mesma coisa durante anos até que realmente tenha algum fruto, né? E então vai ser uma coisa com um tempo muito grande para um resultado muito pequeno, tá? A menos que seja que você esteja num nível muito, muito baixo, como uma pessoa que rouba, uma pessoa que trafica, e aí você muda. Aí realmente a mudança é muito grande. Mas para uma pessoa que não faz nada de ruim desse nível, né, mas faz outras coisas mais no campo moral e ético, essa pessoa realmente vai entrar nesse ciclo de ouvir muito, mas realmente ter um resultado muito pequeno, tá? Então na igreja era assim. Na Torá não pode ser assim. Você não pode vir aqui no nosso canal, ouvir a Paraxá e morrer ali, como se fosse uma igreja. Você não pode esperar que eu vá estudar por você, que eu vou lá na Torá ler e interpretar para você, e você só vai ouvir o estudo e acabou, você não precisa mais fazer nada. Na Torá não é dessa forma. Se você continuar pensando assim, você vai também se dar mal. Você não vai conseguir construir uma coisa sólida. Então isso aí é o maior problema que você vai ter. Eu acho que antes de falar de ensinos certos, é, ensinos errados, talvez esse seja o maior dos problemas. O maior dos problemas realmente que eu sinto é isso. Que as pessoas elas estão acostumadas com um sistema de ensino, igual a escola, né? Que você vai lá, senta e teu professor escreve na lousa. E é a mesma diferença, né? E aí você vai pra faculdade. Na faculdade não é mais assim. O professor não escreve mais, ele escreve o necessário e você tem que correr atrás dos detalhes. Você tem que correr atrás do que é profundo, por exemplo. Não sou eu, não é mais a minha responsabilidade. Ou seja, nós estamos falando da mudança de crianças para homens, no sentido figurado, tá? Tanto para mulheres, ou homens de verdade, mulheres de verdade, ou seja, adultos. Não são mais crianças, são adultos. E os adultos que a gente espera de uma pessoa adulta é isso, que ela vai atrás. Então não espere. Não fique esperando a Paraxá sair no canal dos Segredos da Torá. Vá você estudar a Paraxá. Você tem que ir no Shabat, e é sua responsabilidade ir no Shabat, abrir a Torá e estudar. E ter você mesmo relação com o Criador. Né? E não ficar esperando o Yosef guardar. Ah, o Yosef não gravou vídeo. Ah, então não vou estudar Paraxá. Não, não é assim.
E muitas vezes, por exemplo, aqui no nosso canal, eu não gravo vídeo mesmo, porque tem coisas que eu aprendo e é difícil até de eu passar pra vocês, porque eu tô aprendendo, entendeu? Então talvez eu não domine aquele assunto o suficiente para passar para alguém. Então eu tenho que digerir. E aí tem quem sabe na praxe do outro ano eu vou ver a mesma coisa e só que eu já vou estar dominado e aí eu gravo o vídeo. Então é assim que funciona. Essa é a maior mudança. É a mudança, por exemplo, do povo de Israel escravo que estava lá no Egito, escravo e tudo. Os egípcios davam na mãozinha do povo a comida, a sociedade já tinha sido construída e a leitura, a escrita, escravo. Ou seja, tudo na mão. É tudo seu, tá tudo na sua mão. Você não precisa ter esforço nenhum. É um escravo. Toma aí. Eu faço, essa é a verdade. E depois o povo de Israel que sai da escravidão e se torna um povo livre, essa mudança de mentalidade matou muitos, porque muitos não conseguiram mudar. Essa é a real. Teve muitos que saíram do Egito e continuaram com a cabeça de escravo. Então, conhecer a Torá é isso, é essa mudança. Você vai definir. Se você continuar dependendo dos outros, se você mesmo não abrir a Torá para estudar, se você não chegar no Shabat e não parar, não guardar o Shabat, você só guarda o Shabat se você tiver alguém com você, você vai falhar e não vai evoluir, não vai crescer. Você vai perder o seu tempo. Eu tô falando isso porque eu fiquei nessa história do início da Mitzvah pelo menos um ano, dependendo dos outros. Só depois de um ano de estudo que eu realmente fui atrás. Então eu tô falando uma coisa que eu vivi. Então, talvez esse seja o meu maior conselho aqui do vídeo. Você pode fechar esse vídeo, porque esse é o melhor conselho. Vai atrás. Você tá num mar de confusão agora nesse momento? Vai atrás. Separa uma hora. Separa o Shabat, né? Que é o Shabat principalmente. Se você pode, né? Porque normalmente quem tá no início vem de uma outra cultura, tá trabalhando de segunda a sexta, não tem condições de guardar o Shabat. Então separa um tempo para estudar a Torá, tá? Separa um tempo. Se você não separar, as coisas não vão acontecer do jeito que você imagina, você vai ficar mais perdido do que você já está e aí você vai acabar se encontrando numa idolatria qualquer, tá? Essa é a real, e eu tô sendo bem sincero. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, as pessoas que me ensinaram viram isso acontecer muitas vezes e vai ser assim para sempre. Essa é a real. Tem que evoluir, é um caminho que você tem que sofrer mesmo. Eu vou te falar, hoje pra mim é muito fácil parar no Shabat e estudar a Torá. Moleza, hoje eu tiro de letra. Isso foi uma mudança, claro. No início não era assim. Chegava o Shabat, era difícil até de saber o que eu vou fazer no Shabat. Leitura da Torá, então, era dificílimo. A gente não é acostumado a ler na nossa cultura aqui no Brasil, né? Então foi difícil, não foi fácil, mas é uma coisa que eu construí e hoje é simples. Olha que beleza. Agora, indo para o segundo ponto que eu gostaria de colocar bem claro você não vai conseguir sozinho. Tira isso da sua cabeça que você vai conseguir sozinho. Então, se alie nos dois campos, espiritual e físico. Se alie com pessoas no físico, ou seja, entre num grupo de pessoas. Se você tiver uma sinagoga perto, por mais que essa sinagoga talvez não seja perfeita, se alie a essas pessoas. Vá na sinagoga. Você não vai conseguir sozinho. Conseguir sozinho é até possível, mas você vai sofrer muito para conseguir e talvez o que você vai conseguir em 7 anos de estudo, em grupo você conseguiria em um. Então você vai levar muito tempo. Então tenha aliados. Tenha pessoas que estão do seu lado, que vão te apoiar, principalmente pessoas mais velhas. E é para isso que o Segredos da Torá existe, né? Ele existe porque nós temos um grupo e nesse grupo lá a gente se ajuda tirando dúvidas. Quando eu posso, tá? Não tô ali à sua disposição 100% do tempo para tirar a sua dúvida, mas quando eu tenho tempo eu consigo ir lá e ver, pô, essa pessoa precisa disso, essa pessoa precisa de resposta. Ou às vezes acontece também, essa pessoa tá perguntando, mas eu não vou dar a resposta porque justamente o que ela precisa é isso, é não ter a resposta para que ela mesma busque a resposta. Então, lá a gente vai se ajudando. E no futuro, o Segredos da Torá vai se tornar uma coisa física. Eu tenho isso na minha mente, de ter um lugar, mas não para ser uma sinagoga comum como as outras, porque eu acho que a liturgia da sinagoga está muito ultrapassada e não se encaixa nos dias atuais. A gente precisa fazer algo melhor, né? Algo
mais refinado para nossa geração. Então um dia o Segredos da Torá realmente vai se tornar algo físico, mas hoje não é. É só um grupo, nada além disso. Então se alia a pessoas físicas. Outras coisas, se alia a pessoas espirituais. Que eu tô falando de. Por que eu tô falando espirituais? Estou falando que você. No início, isso é uma coisa que todo mundo erra. Isso é uma coisa que todo mundo ouve, mas ninguém faz. É o famoso clichê, né? Todo mundo, todas as religiões, você vai ouvir a mesma coisa que eu vou te falar agora. Mas a maioria das pessoas não fazem. Essa é a real. E eu vou precisar falar. Que é oração. Tefilá, em hebraico, se chama oração. Oração ao Deus único. Tem que fazer. Entendeu? Não tem como. Você não vai conseguir se não fazer. É essencial para sua mudança de caráter. Você tem que fazer as orações. Eu falo isso direto e as pessoas caçam da minha cara quando eu falo isso. Normalmente para um aluno, ele ri. Nossa, mas não faz. Essa é a verdade. As pessoas não fazem. A minha vida na Techuvá nunca mudou tanto desde o tempo que, a partir do momento que eu comecei realmente a fazer a Tefilá às 3, tá? É porque você deve ser novo, você não sabe que orações são essas. Mas depois vai atrás, né? Eu não vou te dar. Você vai ter que ir atrás, que é a oração da manhã, da tarde e da noite. Faça essas 3 orações. Ah, mas Yosef, eu não gosto de ficar pegando, por exemplo, você que já sabe, né? Pegar o Sidur e ficar ali 1 hora, não tem esse tempo. Beleza, melhor ainda, porque o Sidur ele é um exemplo, tá? Ele não é uma obrigação, ele é um exemplo. Ali, pessoas que tinham o hábito de orar construíram um Sidur para que você possa ter uma referência, mas você não precisa realmente seguir aquilo à risca. Você pode fazer a sua oração, que é muito importante. Comece fazendo a sua oração. Aí você vai falar, pode me perguntar, beleza, Youssef, como eu faço a oração? Aí é um outro estudo, tá? Não é esse. Lá no Segredos da Torá, no nosso canal, eu já falei muito sobre oração. Talvez se você entrar no canal, se eu não me engano, no Telegram, tá? Não é o grupo de debate. Você pesquisar oração, você vai achar um comentário meu sobre isso. Então isso é essencial. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você não, talvez, que está iniciando, você não sabe quais são teus erros de verdade. Talvez você teve uma vaga ideia. Por exemplo, eu sou orgulhoso. Eu sou isso, sou aquilo. Beleza, mas você tem uma vaga ideia. Você não sabe listar tudo que você tem de errado. E isso é crítico, muito crítico mesmo para você. Você não tem ideia de como isso é crítico. Então você precisa aprender e precisa orar para que Hashem te ajude a enxergar todos os seus erros. Senão você não vai conseguir. E isso é crítico para sua mudança. Então, eu já falei, o estudo, mudança de mentalidade. A Torá não é religião. A Torá não é fácil. Se você não estudar, vai se dar mal. Segundo, oração, né, ter aliados. E o terceiro que eu posso citar aqui de cabeça tava na minha mente, ela sumiu. Deixa eu lembrar aqui. Bom, tem aliados, faça o estudo da Torá. Se você fizer esses dois, já vai ser matador. Seu início já vai ser. Agora vamos falar de comportamento. Acho que a terceira perna que é muito importante é estudo de moral e ética. Estudo de moral e ética. No Segredos da Torá nós temos um estudo de um livro chamado Hot Sadekim, que por português, se não me engano, é Psicologia dos Justos. Eu acho que é isso mesmo. E é essencial que você estude esse estudo. Essencial, é essencial, é essencial. Moral e ética é a base, é o pilar. Porque com a moral e com a ética você aprende o caráter do Criador. E é justamente isso que serve a Torá, para mostrar o caráter do Criador. Então você está cortando um caminho ali com o estudo de moral e ética. Estude isso, junto com a Paraxá, né, a porção semanal. Então nós temos a porção semanal, que é o estudo da Torá dividido por semana. Você vai estudar isso. Nós temos aqui no nosso canal a primeira porção do ciclo lá, acho que lá de 2016. Vai estudar esse. Mas o vídeo é ruim, o áudio tá horrível, eu não consigo entender. Meu amigo, quem quer vai. Essa é a real.
Mesmo que o estudo esteja ruim, mesmo que eu acabe atropelando as palavras uma vez ou outra, ou até estudando uma coisa que talvez hoje eu já não concorde mais com o que eu estudei no passado, mas não importa. Você precisa construir também. Então vai lá, assiste, tá? Não tem só o nosso canal, tem milhares de canais que estão falando de porção da Torá, semanal. Vai lá e estuda. E outra coisa é o estudo de moral e ética. É essencial esse estudo de moral e ética. Você não pode, não passa pela sua cabeça continuar sua techuvá, iniciar a techuvá, o estudo da Torá sem moral e ética. Outro conselho também que eu posso dar para uma pessoa que está iniciando: não ensine ninguém. Sendo bem claro, normalmente as pessoas começam a estudar a Torá, aí vai lá no perfil, já tira a foto com kippah, aí já começa a postar um monte de coisa da Torá, como se, nossa, de um dia para outro ele, né, se transformou. Quando é tudo exterior. E aí essa pessoa entra em grupos de debate, vai lá brigar com as pessoas em grupos de debate. Em grupos de debate é bíblico. E tem gente que vem de outras religiões já nessa pegada, né? Que já estava, por exemplo, no cristianismo, dentro de grupos de debate. Vou ser bem sincero, você que vem do cristianismo, você não sabe nada. Sendo sincero, jogando na sua cara, você não sabe nada. Zero. O seu conhecimento perto de um judeu é nulo. Sinceramente, você não sabe absolutamente nada. Tenha essa humildade de aceitar isso. É difícil, mas tenha essa humildade. Não interessa quantos anos e quantas vezes você leu a Bíblia, você não sabe nada. Por quê? Você pode ler um livro 1000 vezes. Se você ler esse livro 1000 vezes da maneira errada, não vai adiantar nada. Essa é a verdade. Então tenha essa humildade. Eu tô falando isso porque eu não tive essa humildade. Quando eu comecei na Teshuvá, no outro dia já me colocaram num grupo de debate para ficar debatendo igual um maluco, sendo que eu não dominava nada. Então só passei vergonha, né, no meu início. Não queira ser como eu. Esse caminho é errado. Então você não sabe nada. Aprenda primeiro. Quando você tiver 3, 4 anos de estudo, aí que você vai ver que você realmente vai debater, porque até para debater você tem que saber debater. Se você ficar na internet debatendo por causa de ego, que é o que vai acontecer se você fizer isso no início, você vai se destruir e destruir a outra pessoa. Essa é a real, tá? Então, uma pessoa que não tem nem 3 anos, nem 3 ciclos fechados direitinho, estudado, não recomendo debater. Então, não recomendo brigar dentro de casa, não recomendo ensinar ninguém. Não ensine ninguém, porque é uma lógica, você primeiro tem que adquirir para você. E você tá até o terceiro ano até o terceiro ciclo de estudos, você está adquirindo para você. Você pode sim dar um conselho, falar sobre alguma coisa, não há problema, mas desde que seja uma coisa que a pessoa pediu. Agora, não queira impor isso aos outros, porque você não tem base para fazer isso. As pessoas vão te pegar por uma pergunta que às vezes você não sabe, e aí você vai ficar estressado, você vai falar bobeira. Eu vi muita gente falando bobeira, sabe? Bobeira mesmo, ensinando coisas que não devia, falando coisas que não devia. Então saiba disso. Você não sabe nada. Tenha essa humildade de sentar e pensar isso. Eu não sei nada. Quem não sabe nada não ensina nada. Então até que realmente eu tenha cumprido 3 ciclos de estudo e tenha vivido, ou seja, eu estudo e vivo aquilo que eu estudo, então eu não vou ensinar a ninguém. Nunca ensine nada que você não vive. Essa é uma grande lição. Só ensine coisas que você não vive. Não importa a sua idade, não importa o quanto você estudou dentro do cristianismo, não importa. Como eu disse, perto de um judeu que estuda, você não sabe nada. Nada. Não caia em debate. Estude primeiro. Vai estudando, 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 estudando. Vai lendo, vai entendendo a Torá desde o início, vai completar um ciclo, vai completar mais um, e aí começa a tirar dúvidas, né? Na verdade, desde o primeiro tem que ter dúvidas, né? E aí você vai evoluindo. Mas, por favor, não caia nesse erro de querer impor logo no início, que você vai se dar mal, não vai saber fazer isso direito e vai prejudicar você e a pessoa que está te ouvindo. Essa é a real.
tá? O outro, é, acho que o último conselho que eu posso terminar aqui para fechar uma introdução à Torá, para que você estude, é, obviamente, estudar as coisas no tempo certo. Não queira antecipar nada. Se uma pessoa começou ontem, um estudo de Torá ontem, e no outro dia ela já está estudando Kabbalah, por exemplo, ela não vai entender nada do que está escrito na Kabbalah, ela não tem vivência, e o que ela entender ainda vai entender errado e vai ensinar errado. A real é essa. É tiro e queda. Isso é uma lógica, igual 1 mais 1 é 2. Não existe exceção para isso. Estude as coisas no tempo certo. O seu nível é qual? Já que você está iniciando, você primeiro tem que aprender toda a Torá. Aprender a vida dos patriarcas, os detalhes, a vida, como foi dada a Torá, por que foi dado, por que o mundo foi criado. Tudo isso daí tem que ter na sua mente ainda. Tem que ser criado da maneira correta. Talvez até existe, mas da maneira errada. Então precisa corrigir, né? Precisa corrigir isso. E com o estudo da Torá. Agora, se logo no primeiro você não sabe nem a história de Avram, por exemplo, Avram, que é o patriarca, e você já está falando de Kabbalah, meu, pelo amor de Deus, você tá muito errado, não tá pouco. Você está literalmente brincando com o Criador e demonstrando que seu desejo não é se aproximar do Criador coisa nenhuma. Seu desejo é ter prestígio, fama, ganhar dinheiro, seja lá qual for. Mas você não está estudando a Torá pela verdade, né? Essa é a real. Você só está demonstrando quem você é. E você não é uma pessoa que está buscando o Criador da maneira correta, porque você está sempre pulando etapas, pulando. Ah, já li a história do patriarca uma vez, tá bom, né? Agora eu vou estudar Kabbalah. Meu, isso é a atitude de pessoas que não estão interessadas no Criador. Está interessado em qualquer outra coisa, menos no que importa. Então, o meu outro conselho é esse: faça as coisas no tempo certo. Não fique olhando para a montanha. Ah, a montanha é muito alta. Curta cada momento que você está subindo. Porque o que vale é isso. Esse é o interessante: subir a montanha. Quando você chegar no topo, chegou e acabou. E aí não tem mais graça. A verdade é que o interessante é a viagem, é as novidades, é aquilo que você aprende, é quando você percebe, é quando você quer ver uma coisa muito interessante que aconteceu comigo já há um tempo, já faz muito tempo, quando minha mãe chegou pra mim e falou: "Nossa, Lucas, que é o meu nome em português, você mudou muito. Você não é mais aquele filho que eu conheci há um tempo atrás. E mudou muito. Nossa, você se tornou uma pessoa excelente." Minha mãe, que me conhece, todos os meus defeitos, falhas, tudo, desde criança, ela olhou pra mim e falou que tem orgulho de quem eu sou. Meu pai também. Isso é bom. E é a caminhada, né, que eu estou percorrendo com a Torá. Então faça isso. É Shabat após Shabat. Não tenha pressa. Já começa a quebrar a tua ansiedade agora. Ok? Então esse é o conselho. Outra coisa é: saiba o que você quer. Isso é uma coisa que eu falei pra uma pessoa, se não me engano o nome dele é Daniel também, que tá lá no grupo. Sabe o que você quer. Ninguém vai começar um projeto se você não tem um roadmap, por exemplo, que é um caminho, uma sequência, um objetivo. Várias coisas até chegar a um objetivo. Qual é o meu objetivo? Então tenha claro na sua mente, quando você já tiver maturidade, para saber qual é o seu objetivo. O Eterno, existem vários objetivos. Tem o seu próprio objetivo. Tem o objetivo da Torá, por exemplo. Por que ele existe? Saiba disso, tá? Estude isso, principalmente. Qual é o objetivo da Torá? Por que ela foi dada? Talvez a gente fale disso em algum vídeo. Mas estude para saber isso. Qual é o objetivo da Torá? E qual é o seu? O que você quer? O Eterno não vai exigir de você nada. O Eterno não precisa do seu amor, da sua dedicação, religiosidade. Ele não está preocupado com isso. Ele apenas quer que você coloque o seu desejo para fora e diga: o que eu quero. Eu quero ser do povo judeu? Se eu quero me transformar em um israelita, ou uma pessoa que vai fazer parte do povo judeu, então eu tenho um caminho. Eu tenho um guiur para fazer, que é a naturalização, que é uma mudança de cultura muito impactante na sua vida, que vai mudar desde o jeito que você se veste,
desde o jeito que você come, a tua semana, o teu relacionamento com o Criador, tuas responsabilidades. Se é isso que você quer, Baruch Hashem, nós vamos te dar isso, possibilidade para fazer isso. Agora, se o teu desejo é conhecer o Criador, mas continuar aí no Brasil com a sua cultura, continuar sendo brasileiro, né? Continuar na cultura brasileira, beleza, não tem problema. O caminho é diferente para essas duas escolhas. Então saiba as consequências de cada um. Como você é novo, você não tem responsabilidade de responder isso agora. Talvez realmente no futuro você vai ter propriedade para escolher. Então vai estudando com essa cabeça. O que eu quero? Vai estudando a Torá, os princípios, né? Vai acompanhando a porção semanal, uma por uma, pouco a pouco, até que você vai ganhando corpo, né? Igual na academia, né? Você vai se esforçando um pouco, dia após dia na academia, e daqui a pouco você está pegando mais peso, e aí daqui a pouco, né? Depois de uns bons anos, você tá bem. E aí você tá nessa posição. Então, cria isso pra você. E isso vem de muito esforço. Mas saiba onde tem isso na sua cabeça. Onde eu quero chegar. Se eu quero, por exemplo, me naturalizar, então eu tenho muito caminho para percorrer. Que vai desde aprender hebraico. Um israelita que não sabe hebraico, não existe. Você tem que aprender hebraico. Então você tem que saber que isso custa dinheiro e tempo. Tem que aprender hebraico. Como é que você vai ser do povo de Israel e não sabe falar hebraico? Não existe isso. Tem que aprender hebraico. Se precisar de professor, eu tenho um professor de hebraico, que é meu amigo. Depois, você vai ter que adquirir a cultura do povo, né? Estudar a Torá e adquirir o Shabat, aprender a guardar um Shabat, aprender o que pode e o que não pode ser feito durante o Shabat. Você vai ter que conviver com as pessoas, né, do povo. Você vai ter que saber guardar as festas, né? Você não vai poder mais. Você tem que aprender a comer kasher, respeitar a unidade da tua esposa, um monte de coisa. A tua família toda vai ser impactada com isso. Não adianta só você guardar a Torá. Tem que ser a sua família inteira. Então sua esposa tem que estar de acordo com isso. Ou o seu marido, por exemplo. Porque imagina uma mulher que quer entrar pro povo e aí tem a lei do Nidá, que é aquela guarda de 7 dias depois do período menstrual. Se o marido não concorda com isso, é um problema. E é um problema muito grande, né? Você não vai poder entrar pro povo não guardando essa mitzvah. Então, aí começa a ter conflito. E aí os conflitos, né, tem que ser analisado caso a caso para saber o que deve ser feito com uma pessoa que tem experiência. Então, tudo isso tem que ser medido. No enquanto que você é novo, não precisa se decidir, mas vai estudando e tenha humildade. Eu acho que seguindo esses conselhos, eu nem sei quantos conselhos que eu dei, mas seguindo esses conselhos já é um ótimo início. Você já vai iniciar muito bem, muito além de mim, por exemplo. Você vai iniciar por cima da onde eu iniciei. Porque quando eu iniciei, não tive essas coisas, eu não tive essas orientações. Muito pelo contrário, né? Incentivaram meu orgulho até dizer chega, foi uma confusão. Então, agora que você está iniciando aqui com os segredos da Torá e a Hashem te trouxe nesse vídeo, saiba as coisas que você quer fazer, tenha consciência e vai para cima. Nós aqui dos segredos da Torá, enquanto como um grupo virtual no Telegram, a gente pode te ajudar com algumas coisas. Quem sabe lá no futuro, quando a gente já tiver um lugar físico que a gente possa receber as pessoas e orientar, talvez a gente possa te ajudar mais. Mas por enquanto é isso que nós podemos fazer. Te oferecer estudos, que é o principal, e conselhos. E eu acredito que se você ouvir o que eu estou dizendo com humildade, procurar colocar em prática, você vai ser muito feliz no seu empreendimento. Seja para qualquer lado. Mesmo que você fale, não, eu não quero fazer parte do povo judeu. Já que eu não preciso, né, fazer parte para ter um relacionamento com o Criador, eu posso me relacionar com o Eterno sendo um estrangeiro. Normalmente, não tem problema, só não vai ter o mesmo nível de relacionamento. Então eu quero continuar como estrangeiro. Ainda que você escolha isso, esses conselhos vão te ajudar muito, tá? Que o Eterno abençoe todos vocês. Eu vou terminar aqui esse vídeo. E é isso aí, não vou nem editar.